Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de domingo, dia 1º de maio, aleluia. Primeiro dia do mês, estamos iniciando mais um mês pela graça, pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Glórias a Deus por isso. E eu passo por aqui para poder compartilhar rapidamente mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Hoje é dia 1º de maio, é dia do trabalhador. Um abraço aí, uma saudação minha para todos os trabalhadores em todas as áreas. Cada trabalho exercido é digno, né? É digno. Então que Deus abençoe vocês, que Deus continue dando saúde, força, vigor, estratégias, sabedoria, para que vocês possam da melhor maneira possível desempenhar essa função que vocês têm diante da presença de Deus, sabendo acima de tudo que aquilo que a gente faz primeiramente tem que ser para Deus, né? Para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, prospere em todos os sentidos, em todos os aspectos da vida de vocês, e que o melhor de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 1º de maio, né, como eu disse aqui, e eu estou passando para poder compartilhar mais um texto da palavra de Deus com a sua vida, e peço para você que porventura ainda não é um inscrito no canal, que não deixe de se inscrever, não custa nada, é rapidinho, se inscreva no canal, não esqueça também de ao se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo, e se você sentir de Deus no seu coração, compartilha também esse vídeo, para que outras pessoas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus, amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo 17, 18, 19 e 20, aleluia. Evangelho, por que eu falo Evangelho segundo escreveu Lucas? Porque há pessoas que dizem que no Novo Testamento tem 4 evangelhos, né? Tem 4 evangelhos. E na verdade eles falam Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas na verdade não é 4 evangelhos. Evangelho só tem um, né? Só tem um. Então quando eu falo Evangelho segundo escreveu Lucas, os 4 evangelhos na verdade são um. Só que cada um dos seus escritores escreveu dentro de uma visão particular que eles teve em relação aos fatos que eles viram, e no caso de Lucas aqui, aos fatos que ele foi inquirindo, né, do povo, de testemunhas que viram a Cristo e assim por diante. Foi no caso de Lucas aqui, ele fez aquela pesquisa minuciosa, né, para poder pegar todos os detalhes possíveis, para que ele pudesse então aqui escrever o Evangelho aqui, né, que ele escreveu, e posteriormente também o livro de Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas aqui, tá bom? Então o Evangelho não são 4, é um só, segundo a visão de cada autor, tá bom? Então aqui é só a nível de conhecimento aqui. Capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo de número 17, 18, 19 e 20 vai dizer assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio, ou como relâmpago em algumas traduções, cair do céu, ou caindo do céu. Eis que vos dou poder, olha só, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Foi esse versículo que Deus colocou no meu coração. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aleluia, glória a Deus. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor,
pela sua santa e poderosa palavra. Jesus aqui ele envia 70 discípulos para poder preceder ele nos lugares que ele iria passar. E ele dá instruções para esses 70 discípulos, liberando eles de 2 em 2, para poder fazer a obra de Deus, para poder evangelizar, para poder anunciar o evangelho, as boas novas da salvação. E aí Jesus também fala para que na cidade que eles entrarem, cada casa que eles entrar, para que se houver enfermos ali, que eles curassem, né? E assim por diante. E eles o fazem. Eles saem de 2 em 2, alegres em Cristo, para poder fazer a obra de Deus. E há um resultado aqui evidente. Eles concluem, eles conseguem, segundo a orientação de Cristo, exercer o ministério deles aqui. Eles conseguem. E eles ficam maravilhados pelas experiências que no caminho eles teve, por verem que em cada lugar que eles passavam, e aonde ouviam um endemoniado, e com toda certeza curas que foram realizadas pelo nome do Senhor Jesus, então eles começaram a ver as manifestações demoníacas. Uma experiência que até aqui então eles não haviam tido ainda. Por quê? Porque agora que Jesus estava enviando eles, né, com esse propósito e dando coordenações a eles, umas instruções, para que uma vez eles fazendo, fossem bem-sucedidos ministerialmente. E eles colocaram em prática as palavras de Cristo. Por isso, nessas viagens aqui, executadas por eles, eles foram bem-sucedidos. E aqui a palavra então vai dizer que agora é o regresso dos 70. Agora eles estão voltando para poder falar com Cristo e trazer o relatório do evangelismo que eles fizeram, nos lugares que eles fizeram e nos lugares que eles passaram. Eles vieram aqui para poder trazer um relatório para Cristo. E é quando eles estão alegres, né, que eles viram que os demônios, pelo nome de Cristo, se sujeitavam a eles, por conta da autoridade que Jesus havia delegado sobre a vida de cada um deles. E aí Jesus ele fala, né, eu vi a Satanás como um raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esses aqui, Ana, quando fala serpentes e escorpiões, está aqui, né? São termos indicativos das mais perigosas forças espirituais do mal. E Jesus está falando que deu autoridade para eles, para que até a classe mais alta na hierarquia dos demônios, que também há uma hierarquia no reino das trevas. Também há uma organização no reino das trevas, não é de qualquer jeito não, eles têm uma hierarquia, né? Assim como Deus também há uma hierarquia no céu, né? Há anjos também, Arcanjo Miguel, o Arcanjo Miguel, o Anjo Gabriel, que é mensageiro, e os querubins. Há uma hierarquia no céu, né? Há uma hierarquia, há uma organização. Deus em si ele é organizado, né? Ele é organizado. Então, logo também os demônios aqui, eles têm uma hierarquia. Ele tem aqueles que são desde o mais alto escalão, né? Como aqueles dos mais baixos. Há aqueles anjos que são mais trevas, aqueles demônios que são mais trevas do que outros. Há outros que são menos trevas, né? E assim por diante. Há classes aqui e hierarquia de demônios, né? Há os que são mais fortes do que os outros. Uns são mais fortes do que os outros. E assim eles vão então tendo eles vão se enquadrando, né, dentro de uma hierarquia no reino das trevas, que também tem a sua organização. O diabo não trabalha de qualquer jeito. Ele tem as estratégias dele, né, para poder trabalhar aí no meio da humanidade.
Mas a grande verdade é que Jesus, Deus, o Espírito de Deus colocou no meu coração o versículo 19. Que na verdade Ele nos deu poder sobre todo o poder das trevas. Sobre todos, meu irmão e minha irmã. Você não tem que temer o diabo. Porque enquanto você está preocupado em servir a Deus, o diabo não tem poder contra a tua vida. Muito pelo contrário. Jesus deu autoridade sobre a sua vida contra os demônios. Contra todo o poder das trevas. Não é sobre um demônio, não. É sobre todo o poder das trevas. Eu ainda digo que o crente, por mais fraco que esteja, mas que esteja com a tua vida entregue a Cristo, ele é mais forte do que todo o inferno. Por conta dele? Não. Por conta da graça de Deus manifestada sobre a vida dele, que o tornou filho. E agora ele está amparado por seu Pai, que é Deus. E a autoridade de Deus, de Cristo, delegada por Cristo para você e para mim, faz com que a gente vença as forças das trevas, não por capacidade própria nossa, porque não temos, mas pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, por conta do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, pela sua e pela minha vida. Então vocês têm autoridade, meu irmão e minha irmã. A grande verdade, eu falo isso porque eu lido na área de libertação. A grande verdade é que o diabo, ele não quer que você saiba que você, como filho, você tem autoridade para expulsá-lo. Muitas vezes, quando o seu lar está atribulado e você está ali com uma vida santa diante da presença de Deus, santa que eu falo que é uma vida separada, quando você está procurando fazer a vontade de Deus, mas de repente você vê algumas opressões dentro da tua casa, você tem total autoridade para você poder erguer a mão dentro da tua casa, meu irmão e minha irmã, e repreender e mandar esse mal que está dentro da tua casa sair. De repente você é uma crente, minha irmã, fiel, está buscando a presença de Deus, aí você vê que teu filho ou a tua filha está demonstrando sintomas de possessão, está fazendo coisas que você entende que é espiritual e maligna. Você, meu irmão e minha irmã, como autoridade, como pai e mãe dessa criança, vocês têm total autoridade dentro da casa de vocês, para vocês erguer a mão e repreender e mandar esses demônios sair no nome de Jesus. E eles têm que sair. Eles têm que sair porque é no nome de Jesus. É claro que tem demônios que eles relutam, mas a autoridade de Cristo foi delegada para vocês. E o que vai fazer a diferença não é vocês, é o nome de Jesus sobre o poder das trevas. É esse nome que eles respeitam. É esse nome que eles respeitam. Então nós temos que usar a autoridade que temos. Está sentindo opressão dentro da tua casa? Repreende no nome de Jesus, não deixe. Está sentindo que os filhos estão dando sintomas de manifestação? Repreende, não tenha medo. Não tenha medo, porque muitas vezes o inimigo nosso, ele é acusador. Deus não acusa ninguém, o Espírito de Deus não acusa ninguém, igual eu já ouvi pregadores falando. E o Espírito de Deus nos acusa, ele não nos acusa de nada. Ele nos convenceu uma vez do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que eu e você aprendemos o que é certo e o que é errado, quando muitas vezes agora a gente vai dar um passo fora da palavra de Deus, a nossa própria consciência nos mostra que estamos errados, se a gente der esse passo. E aí a gente cai em si, por quê? Porque nós somos conhecedores da verdade. Então o Espírito de Deus, ele não acusa ninguém. Ele nos convenceu uma vez do pecado, que éramos pecadores, que estávamos ali destinados para o flago de fogo e enxofre, se não entregássemos a nossa vida a Cristo. E uma vez agora que entregamos a nossa vida a Cristo, somos filhos de Deus por adoção por meio de Cristo. Então, na verdade, agora a autoridade de Deus, ela está em nós. Mas a grande verdade é que o diabo trabalha contra para você nunca entender o poder que você tem em Deus, não em você mesmo, não em mim mesmo. Então ele luta contra para que você não saiba os privilégios que você tem como filho e filha de Deus.
Essa é a grande verdade. Porque tem pessoas que não fluem no ministério. Porque tem pessoas que não vivem uma vida favorável diante da presença de Deus. Nem crê que o melhor de Deus pode vir sobre a vida delas, né? Nem crê, porque não entende a sua posição de filhos. Não entende a herança que já possui no céu. E aqui em vida também a possibilidade de poder reinar em Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. Então aí acaba não fluindo, porque muitas vezes não acredita e não conhece a sua posição de filhos. Então aqui Jesus está falando, enviou os 12, mas deixou eles amparados pelo quê? Pelo seu poder, que iria emanar na vida deles por meio do Espírito Santo. E aqui eles estavam vivendo para fazer o quê? A vontade de Cristo. Então aqui eles tinham todos os recursos necessários, no âmbito espiritual, todas as ferramentas, no âmbito espiritual, para poder lutar contra as forças das trevas que iria se opor a eles. E eles fizeram segundo a palavra de Cristo, a dúvida não entrou. Eles fizeram e eles foram bem sucedidos ministerialmente, ao ponto que quando eles voltam, alegres, por ver os demônios se submetendo a eles por conta do nome de Cristo. E aí Jesus disse, olha, alegrai-vos sim, né? Aqui fala, não vos alegrei, mas tem outras traduções que fala para não somente se alegrar por conta dos demônios ter se submetido, mas ainda mais porque o nome deles estavam arrolados nos céus, escrito no livro da vida. Jesus aqui termina dizendo que o fundamento da alegria deles nunca pode ser o sucesso ministerial, nunca pode ser a alegria de ver as coisas dando certo. O fundamento da vida deles, Cristo está dizendo que tem que sempre ser a graça de Deus manifestada sobre a vida deles, para que eles entendam que deles mesmos eles nada poderiam fazer se não fosse Cristo agindo por meio do Espírito Santo na vida de cada um deles. Ou seja, esse tem que ser o fundamento. O fundamento tem que ser, olha, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Se o meu ministério está dando certo, é graça de Deus sobre a minha vida, é misericórdia de Deus. Eu por mim mesmo sou incapaz de qualquer coisa, e assim por diante. Ou seja, a glória é de Deus. Então, na verdade, o fundamento da alegria deles aqui tem que ser o quê? A graça de Deus manifestada sobre a vida deles, que agora proporcionou esse benefício deles poderem serem chamados filhos de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Então se alegre por conta disso. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegre por hoje vocês serem um cidadão dos céus. Era isso que Jesus estava falando. Então se alegrem por conta disso. Que seja esse o fundamento da alegria de vocês. Porque todas as outras coisas são consequências dessa maravilhosa graça que uma vez se manifestou sobre a vida de vocês, os trazendo para a minha presença. Era isso que Jesus estava dizendo para eles, né? Nunca pode ser o oposto. O fundamento da nossa alegria. É por isso que o fundamento da sua alegria, meu irmão e minha irmã, não pode se basear num casamento bem sucedido, na sua empresa que está indo de vento em popa, ou no seu ministério, ou em qualquer outra área da sua vida que você está fluindo de uma maneira abrangente, o qual te leva a ficar alegre, eufórico, porque enfim as coisas estão acontecendo como você espera. E você pode dizer, pastor, mas aí missionário, eu não vou me alegrar por conta disso. Claro que você deve se alegrar. Estamos falando aqui de fundamento. Você deve se alegrar sim, dar glória a Deus e agradecer. Mas eu estou falando que o fundamento da sua alegria tem que ser Cristo. Cristo sempre. Porque vem os dias maus, porque vai ter dias que você não está bem. E o fundamento da sua alegria sempre tem que ser Ele. Eu não entro no casamento para minha esposa para que eu tenha um casamento feliz, de maneira que a minha esposa ela venha ser o fundamento da minha alegria. Não, eu entro no casamento para fazer com que as coisas aconteçam por Cristo, entendendo que Jesus
é o centro do meu casamento, é o centro da minha vida. Então, independente de qualquer coisa, independente se a minha esposa não me corresponder naquilo que eu espero, ou eu não corresponder para ela naquilo que ela espera, ainda assim a alegria não vai ser roubada do meu coração, a satisfação plena não vai ser arrancada do meu coração, porque quem me dá essa alegria, quem preenche a minha alma é Cristo. Ele é o centro da minha vida. Então é assim que temos que fazer. Então aqui eu gostaria de dizer que Deus colocou no meu coração, meu irmão, você tem poder contra o poder das trevas, tá? Você tem autoridade no nome de Jesus. Então você não tem que temer o inimigo, você não tem que ficar temeroso em relação ao diabo, se a tua vida está entregue nas mãos de Deus. Não fique temeroso não, meu irmão, não fique temerosa não, minha irmã. E primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 18, fala assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca aqui está querendo dizer, não vive na prática do pecado, porque nasceu da água do Espírito. Não tem como uma pessoa que nasce de novo no reino dos céus, que nasce no reino dos céus, viver na prática do pecado, uma vez que ela foi liberta do pecado. É isso então aqui que está dizendo, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. Muitas vezes ele pode tocar em bens, como fez com Jó. Muitas vezes pode mesmo usar pessoas à sua volta, mas sem a permissão de Deus ele não te toca. Ele não tem esse poder. Ele pode tentar inúmeras vezes contra a tua vida, mas aquele que te guarda não dorme. O nosso guarda de Israel, ele não dormita e não dorme. Ele está a todo instante contigo, te abençoando, te fortalecendo, te protegendo, não permitindo com que o diabo se aproxime, não permitindo com que o diabo se prevaleça contra a tua vida, porque se aproximar, é claro que ele se aproximou de Cristo, se aproximou dos apóstolos e se aproxima de nós também, mas na verdade Deus continua nos guardando. E a grande verdade é que se não fosse Deus nas nossas vidas, nem aqui estaríamos. Não estaríamos hoje aqui diante da presença de Deus, refletindo sobre a palavra de Deus. Se estamos aqui, é porque Deus não permitiu com que o diabo, quando ainda não estávamos com a nossa vida entregue nas mãos de Deus, tentou tirar as nossas vidas, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, tendo um plano para ser manifestado na sua e na minha vida, não permitiu com que os intentos malignos se prevalecessem contra a tua vida. E hoje estamos aqui amparados pela graça de Deus, debaixo da destra de Deus, tidos como filhos de Deus. O maligno não te toca. Não se preocupe, use a autoridade que Deus te deu, faça a obra de Deus, porque quando Ele te chama, Ele te dá as ferramentas necessárias para você poder fazer a obra de Deus, para você poder evangelizar. Não tema o diabo. Quando acontecer alguma manifestação, lembre-se que a autoridade de Deus está sobre a sua vida, e não é porque você é merecedor, não é por méritos próprios, não é se você ora mais, se jejua mais, se lê mais a Bíblia, não. É graça de Deus manifestada na sua vida. Então não vai ser pela tua força, vai ser pelo nome de Cristo que essas entidades vão sair, que os demônios vão ser expulsos, que vão sair da tua casa. É pelo nome de Jesus. Porque quando eu achar que eu posso alguma coisa, quando eu achar que eu sou capaz de alguma coisa diante de Deus, quando eu achar que porque eu jejuo mais, porque eu oro mais, porque eu leio mais a Bíblia, é por conta disso que eu vou ser beneficiada mais com o poder de Deus, eu estou equivocado. É graça de Deus sobre a minha vida, é misericórdia de Deus, é dom de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos lutar contra os demônios, contra o nosso inimigo, que é do âmbito espiritual. Então use a autoridade que você tem, meu irmão e minha irmã. Fique firme na presença de Deus. Não deixe o diabo se prevalecer, dizendo que você não é capaz, que é isso e aquilo, porque é essas artimanhas que ele usa para poder fazer o medo ser gerado no teu coração. Não se deixe levar naquilo que Deus te chamou para você poder executar. Na presença dele, ele te dá autoridade, ele te capacita, e você não tem que temer o inimigo. E se a gente pega a Bíblia aqui, a versículos anteriores, vai estar falando que Deus está nos enviando
como ovelhas por meio de lobos. Contudo, Ele está nos dando autoridade contra todo o poder das trevas. Não temos que se preocupar. E a garantia que temos é que o inimigo não vai se prevalecer contra as nossas vidas. Amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Foi até um pouco mais aí o meu tempo, tá bom? Mas receba essa palavra de Deus para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença, e eu quero interceder pelo teu filho e pela tua filha que chegou até esse vídeo. Meu Deus, eu oro e peço que o Senhor alcance cada uma dessas vidas nesta manhã, e que o Senhor arranque todo medo, Senhor, de pessoas aqui, meu Pai, que estão deixando-se intimidarem pelo diabo, Senhor, pela voz do diabo, por opressões malignas, Senhor. Pai, mas que a tua palavra veio nos dizer hoje que a autoridade está sobre as nossas vidas, que o preço pago pelo Senhor Jesus foi muito alto na cruz do Calvário, e que hoje nós temos todas as ferramentas necessárias para poder vencer as maiores classes de demônios que houver, Senhor, e nenhuma delas vão se prevalecer contra as nossas vidas, porque a tua presença está conosco. Porque é na autoridade do nome de Jesus que os demônios se submetem. E eu entendo também pela tua palavra que o fundamento da nossa alegria tem que ser, Senhor, não família, não ministério, não vida financeira, não nada dessas coisas momentâneas e cotidianas, mas a tua presença, que habita em nós, Senhor. A presença do teu Espírito Santo, Senhor, que nos faz triunfar, que nos faz ir além, Senhor, mesmo nos momentos que achamos que não vamos conseguir superar os traumas, os vales, os desertos. Mas a tua presença nos encoraja, nos dá alegria, conforto, consolo e a convicção de que vai ficar tudo bem. Pai, tira o medo dessas vidas, conforta esses corações. Meu Deus, que essas pessoas revistam elas de autoridade, que elas possam sair daqui nesta manhã, Senhor, crendo que a autoridade de Ti está com elas, meu Pai, e que elas tão somente têm que exercer, porque elas exercitam e o Senhor opera o milagre. Elas exercitam a autoridade e o Senhor faz a obra. Elas oram pelos enfermos, o papel delas é orar, e quem cura é o Senhor. Pai, que elas possam ter essa convicção em todos os sentidos, e que o teu nome venha a ser glorificado sobre a vida dos teus filhos mais e mais. É o pedido que eu lhe faço. Abençoe cada família aqui representadas, supre cada uma das suas necessidades. É a minha oração que eu te faço e te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor